Olá, está no ar mais um Ana Noronha Podcast. Sou a professora Yasmin. Eu sou a Samila. Eu sou a Islane. E hoje nós estamos aqui diretamente da cidade de Tauá. Estamos aqui conferindo de pertinho a fase regional do Ceará Científico de 2024. E estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a professora e mestre Dinamara, ela que vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória. Seja muito bem-vinda ao Ana Noronha Podcast, Dinamara. Obrigada, Yasmin, obrigada a todos os ouvintes, à Escola Ana Noronha, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O prazer é nosso, certeza. Dinamara, a gente quer saber um pouco, assim, como foi a sua trajetória acadêmica dentro da matemática, o que te motivou a escolher essa disciplina que é temida assim, por tanta gente, e principalmente aqui, vindo da nossa região dos Inhamuns, uma região distante da capital, que durante um bom tempo assim, foi bem desfavorecida. Então, o que foi que lhe motivou? Nos conte aí um pouco. Bem, o que me motivou inicialmente foi que na minha família a minha mãe era professora de matemática e física. Então, desde muito cedo, desde muito pequena, eu tive esse encantamento, que a forma como ela ensinava, a paciência, aquilo ali já foi me encantando aos poucos, né? Então, assim, desde muito pequena eu tive essa referência muito forte na minha vida, essa presença. E ao longo da minha carreira, né, dentro do ensino fundamental, ensino médio, eu encontrei também professoras que me inspiraram, né? Uma delas foi a professora Márcia, né, foi minha professora nos 3 anos do ensino médio. Então ela veio, enquanto que a minha mãe, ela ensinava, né, de uma forma bem paciente, bem tranquila, muito calma, muito concentrada, a Márcia veio trazer um choque. Ela veio com um entusiasmo, com uma empolgação, que aquilo me encantou. Então, assim, eu tive um privilégio, desde o primeiro ano do ensino médio, já decidi que eu queria aquilo ali. Eu queria ser professora de matemática. Então, assim, eu comecei o meu ensino médio já focando nisso, já pensando nisso, e aí estudar matemática para mim já era um prazer. E aí, para eu ingressar na graduação, na época, aqui em Tauá, a gente só tinha 2 cursos no SESTEC, que era o curso de Ciências e o curso de Pedagogia, e eles alternavam a oferta dos horários. Em um ano eles ofereciam um curso de ciências durante o dia, no outro ano eles ofereciam durante a noite. E eu trabalhava durante o dia. Então, assim, até para escolher qual era o curso que eu ia seguir, eu tinha que conciliar com o trabalho. Então, no ano que eu fui fazer o vestibular, eu não pude fazer aqui no SESTEC, né, fazer ciências, por conta que era durante o dia. Então, surgiu a oportunidade de eu fazer no Piauí, né, o curso de férias de matemática, e aí eu iniciei a minha carreira acadêmica na área de matemática lá com a licenciatura. Depois eu fui buscando especialização, surgiu o mestrado em 2012 no Juazeiro, e a gente ingressou e tudo, e a gente foi andando, né? Então deu certo, sou muito satisfeita na área que eu tô, com ótimas referências, né, ao longo que a gente vai aprendendo muito quando a gente está dando aula. E aí a gente vai conhecendo pessoas que vão nos ajudando, além dos próprios alunos que nos ajudam, né? Assim, a gente a ser melhor a cada dia que a gente está lecionando, né? Motivo. Dinamara, você andou bastante para hoje ser professora de matemática, né? Foi do Ceará ao Piauí, Tauá, Juazeiro do Norte. Então, mostra que a pessoa, quando quer, né, ela faz acontecer. E principalmente assim numa área que, querendo ou não, quando a gente pensa em matemática, a gente já idealiza um professor e não uma professora, né? Então já tem todo esse contexto. Acredito que na época você também quebrou esse paradigma, né, Sim. Da disciplina. Além do paradigma da disciplina, o paradigma do ser professor, porque dificilmente hoje a gente tem, dentro do nosso grupo de alunos, raras as exceções que querem finalizar e querer ingressar num curso de licenciatura para seguir a carreira de professor. E além do mais, na área de exatas. Então, assim, é muito mais complicado. Porque quando a gente compara mulheres e homens, a gente vê que as mulheres têm uma série de dificuldades a mais que os homens não têm, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de dizer, quando eu estou falando da minha trajetória, eu fui privilegiada no sentido de que eu decidi o que eu queria fazer no ensino médio, tive o apoio dos meus pais. Em nenhum momento eles disseram assim, você não vai ser professor, você não vai seguir essa carreira. Então, eles não opinaram contra, então eu tive o apoio. Perdi minha mãe muito cedo também. Então, assim, aquele já foi uma falta, mas ao mesmo tempo que eu aprendi ao longo da convivência terrena com ela, me motivou mais, era o que me fortalecia, né? E aí a gente vai encontrando, Deus vai colocando no nosso caminho anjos em forma de pessoa.
Às vezes a gente acha que não encontra, que não vai ser a gente sabe que não é fácil, a gente acha que não vai conseguir, mas algumas pessoas ao longo do caminho vão sendo aquelas pessoas especiais e necessárias naquele momento. E como já era um foco seu desde o ensino médio, vindo o exemplo de casa, né? Eu acho que fortaleceu ainda mais essa sua vontade. E Dinamara, como você avalia a presença feminina na matemática aqui na nossa região e quais os desafios as mulheres enfrentam nesse campo específico? Dentro da nossa região é pequena, mas também não é mínima. A gente percebe, né? Assim, em todas as escolas, com exceção da escola que tem 1 ou 2 professores, a gente percebe mulheres. Não é só exclusivamente homem, tem, mas não é também superior. Em nenhuma escola da nossa regional, a quantidade de mulheres na área de matemática supera a quantidade de homens. Ainda é pequena, né? E aí, como é que a gente pode pensar em reduzir isso, né? É expandir, é mostrar exemplos ao longo da história da matemática, né? Pessoas, mulheres, contribuições que até então, antes, não era possível. Antes você não podia ver uma mulher na área de ciências, não era permitido para a gente. Em uma certa época, não era permitido para a gente estudar. Então, dali a gente foi recebendo, né? A gente já foi recebendo vários anos de atraso por conta disso. Enquanto que os homens, eles estudavam a área de exatas, dentro do currículo deles tinha essas disciplinas para a mulher. O que era orientado dentro das escolas, o currículo, era economia doméstica, linguagens, costura. Então era algo que era para a mulher ser dona de casa. Então ali, ao longo de um certo tempo, foi tirado esse direito nosso. E aí a gente vem com muita luta, né, tentando desconstruir isso. E não é fácil, né, Dinamara? Não é fácil. Eu acredito que mesmo que estando no cenário atual, onde a gente vê muito a presença feminina, onde a gente vê esse crescente salto, né, nas mais diversas áreas, mas a gente ainda se depara com determinados preconceitos que não tem nada a ver, né? Até porque é uma atividade de professor, é uma atividade que ela pode ser exercida por homem, por mulher, não fazendo nenhuma distinção. Sim. E puxando sardinha para o nosso lado, né, venhamos e convenhamos, as mulheres executam atividades, muitas delas muito melhores do que homens, né? Olha aí, ó, o Técio aqui tá no nosso apoio, o Técio concorda em gênero, número e grau. E às vezes você falou um ponto interessante. Eu costumo dizer que assim, a gente não tem essa diferença. Um homem determinado, você deu um trabalho para um homem fazer, deu um trabalho para uma mulher fazer, que eles vão realizar do mesmo jeito. Vão realizar bem. Não estou tirando a competência masculina aqui, não é o foco. Mas qualquer atividade que você entrega para uma mulher fazer, ela faz com maestria. É verdade. Assim, porque as mulheres professoras de matemática que eu conheço são excelentes professoras. Não desmerecendo os professores, viu? Fique bem claro que eu não quero criar aqui confusão não, mas são excelentes professoras, né? Então a gente tem isso também dentro da gente. E aí uma vez eu conversando com uma colega, a gente disse, por que tanta garra, tanta... É porque algumas, em alguma época não vou dizer da nossa vida porque é muito para trás, né? As mulheres tiveram que provar que eram capazes. Olhavam para você e diziam, não, você não tem cara de cientista, você não pode entrar nessa área. Então, a mulher, além de dizer assim, não, eu tenho que provar que eu tenho essa capacidade. Então, assim, a gente, além disso, é muito guerreira. É verdade. Né? É isso muito forte. E nós que somos das exatas, a gente tem uma referência maravilhosa, né, Madame Curie, que provou por A mais B que as mulheres podem, são capazes e passou por cima de tudo, né? Tudo, com 2 prêmios Nobel, né? Exatamente. Nobels. De que maneira a senhora acredita que as mulheres podem ser mais reconhecidas no meio da matemática, tanto na nossa região quanto a extensão maiores, nacional e mundial? Vamos lá, vamos começar pelo ensino básico. Eu acho que é a gente fazer isso que vocês estão fazendo, né? Divulgar, elaborar projetos, conversar, mostrar e estudar ao longo da nossa história. Todos os desafios, todas as dificuldades que a sociedade impôs para o campo feminino e a gente tentar superar essas dificuldades. Por exemplo, hoje na rede estadual a gente vê alguns projetos, ainda é mínimo, mas alguns projetos que visam divulgar a presença das mulheres na matemática. Hoje a gente tem, dentro das nossas escolas estaduais, o projeto Elas na Matemática, que é em forma de bolsa para alunas, né, um incentivo a mais para a aluna que
se identifica naquela área em matemática, auxiliar as outras, né? Então já é uma forma. A gente percebe também, dentro também da nossa rede, tutoria, né, de língua portuguesa e matemática não privilegia meninas, né, mulheres, mas já é uma forma da gente estar inserindo elas dentro da docência, dentro das nossas escolas, da gente tentar quebrar um pouco desse preconceito, desse paradigma de que mulheres não têm essa capacidade. Exatas não foi feita para mulheres, não, a gente buscar realmente quebrar isso, e uma das formas é começando no ensino básico, né? Então, os projetos que as escolas realizam, a divulgação, estudar mulheres mais na área, né, as contribuições delas, porque tudo que a gente vê hoje, que a gente recebe hoje culturalmente, socialmente, é resgate histórico, né? O que a nossa sociedade hoje é uma sequência de fatos históricos. E a gente resgatar essa história para ela não ficar esquecida, isso é muito importante. Teve uma escola que eu fui, vou contar aqui um fato interessante para vocês, quando eu fui falar sobre a questão da presença das mulheres dentro da área das exatas, aí alguns alunos olharam assim e disseram, não, mas as mulheres não estão lá porque não querem? Foi uma das perguntas, né? Eu disse, olha, se a gente for olhar o histórico, quando a gente olha, por exemplo, a primeira mulher doutora, e eu vou puxar aqui para a física, primeira mulher doutora em física no Brasil, ela não conseguiu o doutorado dela aqui, ela foi para fora. Mas toda pessoa que você vai estudar a biografia, a história de vida dela, você tem que olhar o contexto que ela estava inserida. Você não pode considerar a história dela sozinha, porque ela é um resultado, ela é fruto de um contexto social, um contexto histórico. E essa mulher, ela tinha condição financeira e ela foi fazer nos Estados Unidos o doutorado dela. Ela reconheceu aqui no Brasil. 40 anos depois, a primeira mulher negra obteve o doutorado em física dela aqui no Brasil. Então, assim, quando eu estava estudando isso, pesquisando, que eu vi esses dados, eu fiquei assim chocada. A primeira mulher doutora, branca, né, olha esse contexto privilegiado, porque tinha condição financeira para fazer fora, teve o reconhecimento aqui no Brasil. 40 anos depois, a primeira doutora em física negra, porque também não era permitido. Se para a mulher é difícil, a gente vem para outro aspecto. Mulher negra ainda é mais difícil. Né? Então, até isso a gente precisa levar em consideração, né? Porque a nossa sociedade ainda é preconceituosa, machista, racista. Né? Então, a gente precisa ver, às vezes a gente diz, não tem preconceito, não existe, mas existe. A gente precisa combater isso também. E mostrando que, olha a dificuldade. Hoje é comum, hoje a realidade que a gente visualiza hoje é comum a gente ver mulheres, mas não é ainda o ideal, não é. No meu curso de mestrado, eram 40 alunos na minha turma, éramos 40. De 40, éramos 4 mulheres. 4 mulheres. Concluíram 2, porque as outras 2, uma já estava grávida, começou o curso, não conseguiu conciliar. E a outra eu não sei o motivo que a fez desistir. Então, olha só, você imagina uma sala, 40 pessoas, só 4 mulheres olhando aqui para um bocado de homem. Né? Então, ainda é aquela coisa de dizer assim, o meio acadêmico ainda é masculino. E principalmente na área da exatas. E por mais assim que os homens que estavam no seu grupo fossem casados, tivessem filhos, tivessem casas, não foi um empecilho para eles desistirem, que talvez foi para essas 2 mulheres. Para essas 2 mulheres. Que já tem esse peso maior, exatamente, que tem a sobrecarga, porque a mulher, além dela trabalhar, dela ser professora, ela é mãe, ela é esposa, ela tem que ter o momento dela, né? Então tudo isso é uma somatória de adversidades, né? Porque apesar da importância de cuidar de gênero hoje em dia, que todo mundo luta e fala sobre isso, ainda não foi conquistada totalmente, porque particularmente eu só tive uma mulher professora de matemática. E na minha escola agora, na Noronha, não tem nenhuma professora de matemática, todos são homens. Acho que entrou agora, não entrou, tia? Entrou, mas ela ainda temporário. É temporária. É só uma licença. E eu quero fazer matemática também, mas não tem um... Eu só conheço essa mulher, né, que foi minha professora, só ela. Foi o exemplo, uma inspiração pra mim. Não tem outras. Durante difícil. a divulgação do nosso projeto, que a gente fez com a orientação do professor Daniel, a gente foi nas escolas divulgar os feitos das mulheres que a gente encontrou. Primeiramente, foi muito difícil conseguir encontrar esses registros, a gente não conseguiu ter acesso com muita facilidade, mas quando nós chegamos para as meninas com aqueles exemplos, com aquelas inspirações para elas,
muitas delas não sabiam, muitas delas não tinham conhecimento e falta muito isso dentro da nossa educação. Eu acho que a senhora, como uma professora, mestre em matemática, é um exemplo para muitas meninas como a Samla que desejam seguir nessa carreira, é com certeza uma fonte de inspiração muito grande. Obrigada. E aí a gente olha hoje, na época em que eu fiz o vestibular, em que eu comecei a licenciatura, tudo era muito difícil. Como eu disse, só tinha um SESTEC de curso superior aqui em Tauá, e era da região. Todos os outros professores dos outros municípios vinham fazer a faculdade aqui no SESTEC. Isso em 2000. Hoje não, hoje você faz o Enem, você tem possibilidade de ir para qualquer lugar. Então, assim, já é uma vitória. Aqui então a gente tem outros cursos de licenciatura, Parambu a gente tem também, a gente tem assim, a oferta, foi aumentando, até isso, a expansão da universidade ajudou. Porque muitas vezes, como a Yasmin colocou, a mulher tem essa situação, ainda tem a questão financeira, que ela vai dosar, porque eu tenho uma família, mas eu tenho que me deslocar, então eu vou pesar aqui financeiramente, então eu vou atrasar um pouco aqui meu sonho para a emergência do momento agora, que é a minha família, filho, trabalho, me sustentar. Na época, a minha faculdade era de férias e eu trabalhava aqui e quando era nas férias eu ia estudar. Então eu podia estudar lá, me manter fora, porque durante o meu período normal eu estava estudando, eu estava trabalhando. Então eu estava me mantendo financeiramente para depois ir estudar. E aí a gente percebe muitas pessoas que têm esse sonho adiado, né, barrado até, cancelado por conta disso, de não ter a oportunidade, não ter pessoas que ajudem financeiramente, motivando também, né, orientando, porque às vezes a pessoa não sabe onde é que tem o curso, não se informa sobre o curso. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, fora outros que vocês fazem divulgação de conversa, é muito importante. E, Dinamara, você pode compartilhar exemplos de projeto que você desenvolveu ou participou que incentivasse a equidade de gênero da mulher na matemática? Assim, eu sempre fui, como eu falei, muito entusiasta com a matemática e tal, então eu sempre gostei muito de trabalhar com jogos. Um dos projetos que eu realizei lá no liceu, enquanto professora do liceu, foi trazer a literatura para a matemática. Então a gente lê sobre matemática, porque às vezes os alunos pensam que matemática é só cálculo. Ah, eu não vou fazer matemática porque é só cálculo, só é conta. Não, não, não. E você precisa ler. E em matemática tem muita leitura. Você vai estudar sobre a história de matemáticos, matemáticas também. Então, um dos projetos lá no liceu que eu vi que, né, assim, engajou muitos estudantes foi justamente esse, trazer a leitura, trazer a literatura. E a literatura era de livros paradidáticos, né, e de autores e autoras dentro da área da matemática, para eles conhecerem. Então, era uma forma de conhecer. E aí, como você colocou, as meninas iam vendo que tinha também mulher que tinha escrito um livro de matemática, não era só homem, né? Porque na minha época, quando eu estudava, era o que? Era o livro dos 7 autores, era Giovanni Júnior, era Bonjour, então eram homens. Então, é por isso que eu digo que a gente aprende muito quando a gente está dando aula. Para executar o projeto, a gente tem que estudar, eu tive que estudar. Então, fui conhecendo também outras literaturas. E isso vai motivando, vai ajudando. Inspirou também algumas meninas, né, para estarem conhecendo mais sobre a presença, né, das meninas na matemática. Ai, eu acredito que hoje você inspirou o Samla. As duas gostam demais de cálculo, de matemática. Mas a Samla, ela gosta tanto que ela diz que por ela tinha só aula de física, de matemática, e assim vai. Que bom. E esse tipo de conversa é bom porque realmente é inspirador, né? Às vezes o nosso aluno, pelo fato de estar inserido no interior do estado, distante de tudo, às vezes não tem tantas oportunidades, às vezes eles acham muito impossível eles chegarem lá. E aqui o seu exemplo, Tauá, uma cidade da região dos Inhamuns a mais desenvolvida, mas mesmo assim você ainda teve essa dificuldade para estar no patamar que você está hoje, né? E só prova que é possível. É possível, né? E aí a gente percebe com as oportunidades que vão surgindo, né, dentro do mercado, dentro do que a gente percebe dentro das escolas. Então, assim, tem o sonho, tem o foco, vai ter dificuldade, vai. Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil, não. Mas a gente busca sempre estar driblando essas dificuldades, né? Passando por cima mesmo. Quais são as principais mudanças que a senhora considera necessária no sistema educacional da nossa região aqui dos Inhamuns para que as meninas e as mulheres se sintam mais atraídas para a matemática? Pronto, quando eu mencionei na fala anterior, a inserção de projetos como esse aqui que vocês estão fazendo, né, de estar trazendo para dentro da sala de aula, discutir mais sobre esse tema.
na aula de história, traçar aqui uma sequência histórica de luta de mulheres, não só na área de matemática, mas também em qualquer setor, que a gente sabe que não é só nas ciências exatas. Dentro da sala de aula, abrir esse espaço para a gente conversar. Porque é o espaço da sala de aula que a gente diz, é o espaço mais democrático que vocês, estudantes, têm para terem acesso ao conhecimento. Quando eu digo democrático, quando chega na casa, na realidade de cada um tem um nível social, uma realidade diferente. Enquanto que ali na escola, todos vocês estão na sala de aula recebendo a mesma instrução do professor, a mesma orientação. Então ali, diga-se que vocês estão naquele, com a mesma condição. Então eu digo assim, ser democrático dessa forma. Então por isso que eu gosto muito de dizer aos professores, conversar sobre isso, de estar trazendo essa temática para a sala de aula. Para vocês conversarem, para vocês pesquisarem, né? Realizando projetos, mesmo que não seja a nível estadual, mas começando a nível escolar, como a Yasmin colocou, né, de estar mostrando que é possível. Às vezes a gente não consegue visualizar, tanto na nossa região, a gama de oportunidades, o mundo que tem à nossa frente. A gente só se limita à condição social do nosso município, aquele cabide de emprego, aquela coisa, a gente às vezes vai se fechando naquele mundo sem ver o potencial de alunos que nós temos nas nossas escolas, né, esse mundo de oportunidades, né, eles não conseguem ver. Então eu digo que uma forma, né, de combater isso, de estar trazendo essa equidade para nossa rede, é justamente isso. Dentro das escolas, a gente promover mais momentos de debate, de conversa. Esses espaços de discussões, né? Exatamente. Ai, Gina, adorei conversar com você. Acredito que as meninas também estão gostando demais. E é sempre bom a gente conhecer outras realidades, né? Porque às vezes a gente vê ali o professor na sala de aula e a gente não imagina tudo o que ele passou e o que ele passa para estar ali, né? Para ter aquela titulação ou aquelas titulações, né? Então, principalmente nós que estamos aqui no interior do estado, para a gente é uma vitória, né? Quando a gente consegue, quando a gente está lá, quando a gente vê os nossos títulos, vê as nossas conquistas, vê o nome da gente no diário oficial. E isso é tudo muito gratificante, é o que eu sempre digo para os meus alunos. Tem vários outros caminhos, mas o da educação, embora seja um caminho sofrido, né, não é fácil, não é tão prazeroso para muitas pessoas, mas é o caminho mais certo, é o caminho mais viável para a gente conseguir as coisas de forma honesta e exitosa. E assim, uma das coisas que assim, eu aprendi com a minha mãe, com a minha família, que a educação que a gente recebe é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Exatamente. Que é o conhecimento que você adquiriu, que você aprendeu. Onde você for, você está levando ele com você. Então, investir em educação nunca é perca de tempo. Estudar nunca é perca de tempo. É você estar se aprimorando, se aperfeiçoando, para quando a oportunidade chegar, você já está preparado. É verdade. Gina, a gente agradece a sua disponibilidade, viu? Agradece demais. Se você ainda não segue a nossa página, se você que está assistindo também ainda não nos segue, nós estamos disponíveis nas plataformas YouTube, Amazon Music e Spotify. Também nos acompanhe no Instagram, no Noronha Podcast. Lá a gente posta o making of das nossas gravações, o que a gente está preparando para as próximas temporadas. E também a gente está ali pertinho de você, sempre lhe lembrando de episódios que já estão disponíveis. Esse vai estar disponível logo mais e temos outros tantos para vocês assistirem e ficarem informados de tudo que acontece aí que a gente acha interessante, a gente traz para dentro da escola para ser discutido com os nossos alunos e também levar isso à nossa comunidade. Gina, muito obrigada, viu? É um prazer tê-la conosco, fique à vontade. Pronto, eu que agradeço o convite, viu? Desculpa o nervosismo e tal, mas a gente acabou adiando muito tempo, né? Nunca tinha dado certo de marcar um momento, mas hoje deu certo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Quando é para acontecer, dá certo. Eu que agradeço demais, desejo muita sorte, muito sucesso a vocês. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Nos acompanha aí.